eu primeiro de tudo quero explicar o que é o burnout, porque especialmente muitas pessoas que nos estejam a ver ou passem a ver este vídeo no podcast, no YouTube do podcast, possam vir a tentar identificar em si próprias essa condição. Portanto, um burnout é identificado por uma exaustão física e psicológica, e essa exaustão física e psicológica tem vários estágios, ok? Não é só aquilo, ou seja, aquilo vai gradualmente evoluindo ao longo do tempo, como a depressão. A depressão não é um dia triste, é uma série de fatores e uma série de dias mais depressivos, com menos vontade para fazer coisas, menos tudo, basicamente. Patamares e níveis, e não é só o facto de estarmos com um dia mau que estamos com uma depressão. O burnout é mais ou menos a mesma coisa, não é só porque estamos a sentir exaustão física e psicológica ao longo de uns dias no nosso trabalho que é de facto um burnout. O burnout tem um desencadeamento e tem uma série de fatores, uma série de estágios até chegar ao limite máximo. Podemos chamar assim. Cada pessoa é cada pessoa, cada limite é o seu limite. E uma das formas que existe e que eu identifiquei em mim e nas pesquisas que fiz foi que realmente o burnout pode começar, um dos fatores é a intensificação da dedicação ao trabalho. Ou seja, passar cada vez mais tempo a trabalhar com mais dedicação e mais esforço. Cada vez já estamos num nível em que já não conseguimos ter a mesma produtividade e vamos sempre esforçando e puxando a corda, tentar fazer cada vez mais, porque simplesmente já não estamos a conseguir lidar bem e começando a sentir que não somos capazes de responder a todas as exigências que nos são postas à frente no nosso dia a dia. Começar a sentir que certas tarefas são complicadas e difíceis e muito desgastantes é outro ponto também muito, e que leva lá está aquela tal dedicação excessiva no trabalho, leva a termos várias maratonas, por exemplo, para conseguir chegar ao objetivo que nos é proposto e que muitas vezes nós não conseguimos. Talvez o pico mais elevado seja que não conseguir organizar-se, não é? Organizarmos os nossos afazeres diários, especialmente a nível de trabalho. Falta de prazer na vida pessoal e profissional. É aquele desgaste. Nós não conseguimos fazer mais do que aquilo. Já estás saturado, estás cansado, estás farto, estás sempre a fazer a mesma coisa, é muito repetitivo. E às vezes tem a ver com isso, tem a ver com o desgaste, o cansaço, o excesso de coisas para fazer. Ou seja, é muita sobrecarga às vezes numa pessoa só, e isso começa a levar a um desgaste contínuo. Esse desgaste contínuo começa a refletir-se em nós, na parte física, inicialmente mais na parte psicológica. Começamos a ficar com estas tais características, desgastado, não sendo prazer, a vida pessoal acaba por ficar muito em segundo plano, até por aquela dedicação ao trabalho. Acabamos por ter que fazer um esforço tremendo até para termos relações com pessoas fora daquele âmbito. Outros fatores, especialmente 3 deles, que acabam por também demonstrar essa condição é a atenção, a falta de memória, ou a falta de atenção, a falta de memória e a falta de controle emocional também. Seja mais, por exemplo, mais ríspido, seja mais agressivo às vezes na maneira como interagimos com as pessoas, e o esquecimento e a falta da atenção, perder a atenção, ou seja, o foco é desviado completamente várias vezes por dia. Eu posso dar um exemplo. Houve uma fase, e este foi o meu primeiro burnout. Eu estava há um ano mais ou menos sem ter férias, mais ou menos não, acho que já tinha passado de um ano. Eu na altura fazia competição de um desporto, fazia desporto e fazia competição desse desporto. Estava há muito tempo, eram muitas coisas ao mesmo tempo a acontecer, seja no trabalho, que tinha uma certa responsabilidade, e fosse a nível de desportivo. Eram duas coisas que estavam a pesar muito. Reclamar todos os dias no trabalho e chatear-se com o mesmo é considerado burnout. Depende, atenção, o burnout não são... Eu não sou especialista, mais uma vez, ok? Mas o burnout é uma sucessão de sintomas. É uma sucessão de situações. Eu acho que reclamar é normal. Nós todos reclamamos no trabalho, não é? Mas depende com a frequência e com o estado em que essas reclamações te levam a ficar. Lá está, disse aqui três pontos, que é a falta de atenção, a falta de memória, o controle emocional, a falta de prazer na vida pessoal e profissional. Eu, por exemplo, eu tenho uma área específica. Eu trabalho numa área específica e sempre trabalhei nessa área. É se calhar mais fácil para mim ter um burnout do que se calhar pessoas que não trabalham numa área específica. Eu não estou a dizer que sou melhor ou pior que ninguém, ok? Só estou a dizer que, como eu trabalho especificamente sempre na mesma coisa, literalmente, vá para onde for, se calhar uma pessoa que trabalha hoje com uma coisa, amanhã com outra, acaba por conseguir contornar mais as situações de burnout do que uma pessoa que já faz a mesma coisa há muito tempo. Mas como estavas a dizer,
isso, imagina, a gente vê-se nas lives, eu vejo as tuas lives, não consigo, lógico, não consigo perceber por uma câmara como é que tu estás, mas acredito que tenhas uma vida social e consigas não ter, acredito, agora corrijo-me aqui, né? Mas se tiveres uma vida pessoal e não tenhas, por exemplo, de mandar muito esforço, imagina, eu ligo-te, vamos ao café, vamos beber um café, e tu ficas naquela, meu, não, estou bem cansado, pá, minha cabeça não dá, pá, não, olha, fica para a próxima, não quero, não estou fixe, ou pá, não quero, estás a ver? Ou seja, quando isto começa ou seja, quando o teu trabalho te consome a um ponto que tu simplesmente afastas tudo, literalmente, afastas tudo, amigos, família, e até acaba o teu próprio trabalho por ser o centro da tua atenção. Imagina, tu estás em casa, mas estás a pensar num problema do trabalho. Estás em casa, mas estás a pensar num problema que aconteceu ali ou ali e queres resolver e não consegues. Estás a entender onde é que eu quero chegar? Aqui pode começar a ter um problema de burnout. Quando tu estás no trabalho, não consegues empenhar, se não consegues ter um foco no teu trabalho, se estás sempre a dispersar completamente, e se isso já era algo que te acontecia, ok, mas se é algo que começa a acontecer e começa a tornar-se padrão e começa a piorar cada vez mais, aí sim pode ser que estejas a entrar num ciclo de burnout. Mais uma vez, eu não sou especialista. Isto é segundo aquilo que eu vivi já de burnout, são 2, e daquilo que eu pesquisei e conheço de já ter conversado com psicólogos, e é isto que eu sei. Se tu estás a ver que estás numa situação mais complicada, o que é que eu te aconselho? Procurares um especialista. Procurares um especialista. Atenção, procurar um especialista não é um psiquiatra. Procura um psicanalista. Procura um psicólogo. Conversa com ele. Porque ele vai-te dar dicas. Vai-te dar formas de tu conseguires contornar isso. Conheceres a ti para conseguires evitar essas situações. Estás a ver? O Seborro disse que quando começou a escola online, não tens noção, entrei completamente em pânico. Lá está. Aí é a nossa aversão à mudança. É a nossa aversão à mudança. Todos nós temos isso. Quando eu mudo de trabalho, quando, por exemplo, eu estou no meu trabalho e me dizem que eu tenho que fazer uma coisa diferente, uma coisa nova que eu nunca fiz, tu entras em pânico, tu ficas tipo, epá, isso eu não consigo, isso eu não me adapto, isso eu falho. É normal. Não... E depois às vezes a gente começa a fazer e, ok, até é fixe, até vai, está bem, pronto. Até dá para fazer, isto até é fácil. Isto não quer dizer que seja um burnout, ok? Mas o pânico é normal, nós temos medo, nós temos aversão à mudança. Nós não queremos mudar. Nós estamos bem onde estamos, queremos continuar assim. Normalmente nós não gostamos de mudar. O ser humano não gosta de mudar. Ok? Portanto, isso aí é um bocado mais normal. O Vinte disse, leva-me a ficar chateado. É aquilo que eu te disse. Procura analisar os sintomas que tens. Daqueles que eu disse. Ainda tenho mais coisas aqui para dizer, mas procura nesses aspectos ver se realmente condiz com aquilo que é o burnout. E se realmente achas que estás a ir no sentido que não deves, procura, porque não és maluco, não és mais ou menos que os outros, porque estás a ir a um psicólogo. Antes, pelo contrário, estás a ser mais inteligente, estás a prevenir uma coisa que muito possivelmente te vai deixar numa má situação. E eu já vou lá e eu já explico o que é que quer dizer.